Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre a ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Esse vídeo, agradecendo primeiramente a Deus por permitir me escolher para estar falando do seu amor e durante esse um ano ministrando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Queria agradecer também a vida de cada um que acompanhou os vídeos durante este ano de 2021. Uma palavra de Deus que eu aprendi muito. Espero também que você tenha aprendido com aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou aos nossos corações. E nesse último vídeo, dentro da série Cheios do Espírito Santo, falando sobre a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, eu queria apontar 3 áreas gerais de ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Resumindo, seria um resumo de todos os vídeos para nós transitarmos para as ministrações do Espírito Santo no Antigo Testamento. E essas 3 áreas de atuação seriam um resumo de todos os vídeos que já foram ministrados nesse canal, falando sobre a maravilhosa obra do Espírito Santo. E seriam esses 3 pontos. Quais eles? Primeiro, regeneração. Segundo ponto, capacitação. E terceiro e último ponto, habitação. Então nós vemos esses 3 elementos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E seria como se fosse um resumo da ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. E o primeiro ponto, a regeneração. Quando eu falo de regeneração, nós vemos o significado do nome é voltar ao estado inicial. E nós remetemos o livro então de Gênesis, onde Deus criou todas as coisas. Através da sua palavra, criou todo o universo, criou a terra, criou o firmamento, o céu, criou todos os seres vivos e criou também o homem. E nós vemos nessa perfeição da criação, da natureza, de tudo que há em cada detalhe dessa execução perfeita de Deus. Nós vemos, porém, diante dessa perfeição da criação, o homem, por causa do seu pecado, a queda do homem, a queda de Adão, causando um transtorno em toda essa criação. Mas nós sabemos, assim como Paulo, escrevendo a Romanos, diz lá em Romanos 8, que a natureza aguarda pela revelação dos filhos de Deus. Nós sabemos que esses filhos de Deus é nascido do próprio Deus, através da obra do Espírito Santo. E a natureza, ela aguarda pela revelação dos filhos de Deus, para que essa natureza, todo o globo, toda a criação, volte ao estado inicial, seja regenerada, para aquilo que realmente ela foi criada. Assim como o homem que foi criado para ter intimidade com Deus, para ter um relacionamento com Deus. E essa é a ação principal da regeneração, de nascer de novo. Nós vemos um exemplo claro de um pedido do próprio rei Davi. Quando Davi ele peca com Betseba, ele então vai clamar, se arrepender do seu pecado. E como nós vemos aqui no Salmo 51, versículo de número 10, ele diz assim para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Criar, esse ato de criação só pode ser exercido por Deus. Nós vemos em poucos capítulos no livro de Gênesis, Deus apresentando o que ele fez, o que ele criou, que ele é o autor de toda a criação. E nós vemos através deste livro de ato de criação de Deus que só ele pode criar um coração novo em mim e em você. Assim como ele criou todo o ser vivente, assim como ele criou toda a natureza. Só ele é capaz de criar em mim e em você um coração disposto a obedecê-lo, a cumprir a sua vontade. Porque nós sabemos que o homem, a partir do momento da queda do homem, do pecado, que o pecado entrou no mundo, nós não conseguimos por nós mesmos, em nós mesmos, por nossas próprias forças, cumprir, obedecer e fazer a vontade de Deus. Mas é necessário nascermos de novo. É necessário termos um coração renovados, criados por Deus para cumprir a sua vontade. Só a partir então dessa criação de Deus em mim e em você, que nós podemos então cumprir a sua vontade, obedecer a sua voz. Nós vemos no Novo Testamento Jesus ensinando a Nicodemos que o que era preciso para entrar no reino de Deus. Deus diz a Nicodemos: é preciso que você nasça, é preciso nascer de novo para que você possa entrar no reino de Deus. Engraçado que Nicodemos vai perguntar para Jesus: é preciso então como será isso? É preciso eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus vai responder para Nicodemos:
Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. É preciso nascer da água e do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus. Então é necessário esse ato de criação de Deus em nós. É necessário esse ato de regeneração, voltar ao estado inicial que Deus inicialmente criou a mim e a você, para ter um relacionamento de intimidade com Ele, para ter uma nova vida nele. E através da ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em que nós morremos com Ele na cruz, todo o pecado que Jesus Cristo carregou sobre si, o meu e o seu, para que pudéssemos ressuscitar um novo homem em Cristo Jesus, para uma vida nele, uma vida nova, porque as coisas velhas já se passaram, e é necessário viver uma vida de retidão, uma vida em que possamos cumprir a vontade de Deus, obedecer a sua voz. E aí você então pode se perguntar, tá bom, Júnior, mas quais são os sinais de uma pessoa que nasce de novo? Porque nós sabemos que o nascer de novo que Jesus Cristo nos ensina, que a Bíblia nos ensina, é nascer de novo espiritualmente, é nascer um novo homem, que transformado de dentro para fora. E quais são essas características que evidenciam que uma pessoa nasceu de novo? Nós vemos que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo João, eles vão nos ensinar algumas características que demonstram que o homem nasceu de novo. E quais são elas? Vou dar apenas 5 dessas características. Primeiro, não vou explanar sobre elas, mas apenas as características. É liberto da escravidão do pecado. Essa é a primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo. Segunda característica, tem a disposição de obedecer, tem a disposição e o desejo de obedecer a Deus e seguir a direção do Espírito Santo. Terceiro ponto, vive uma vida de retidão. Isso aí já é um ensino do apóstolo João lá na sua carta de 1 João. Segundo, ama os demais crentes. Essa característica eu diria seria uma das mais importantes de uma pessoa que nasce de novo. Amar os demais irmãos, amar as outras pessoas. Esse amor é evidente na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Essa necessidade, esse desejo de ter a comunhão com o irmão. E o quinto ponto e último, evita uma vida de pecado. Observe bem, evita uma vida de pecado. Evitar uma vida de pecado não quer dizer que você deixou de ser pecador. Você está suscetível às tentações deste mundo. Você está suscetível ao pecado dia após dia. E por isso que é necessário essa regeneração diária, essa criação diária. Ser uma nova pessoa, nascer uma nova pessoa, buscar em Cristo Jesus, nascer novamente todos os dias. Porque você está evitando pecar. Nascendo em Jesus Cristo, você está evitando sempre, constantemente, o pecado. Não quer dizer que você não está suscetível a pecar, porque nós sabemos, a Bíblia também nos ensina que resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. É necessária essa ação de você resistir, evitar pecar, porque aquele que não nasceu de novo, aquele que está longe de Deus, dos caminhos de Deus, o pecado para ele se tornou normal. Ele peca e virou um hábito, ele não se entristece mais. Aquela pessoa que nasceu de novo, quando ela peca, ela se entristece, ela se joga aos pés da cruz, ela pede perdão a Deus, pede força para vencer o pecado. Então observe que uma pessoa que nasceu de novo, ela não deixará de ser pecador, mas ela evitará pecar. Ela buscará sempre viver uma vida de retidão, uma vida de obediência a Deus, e buscará forças dia após dia para vencer ao pecado. E essas são algumas das características que demonstram, que evidenciam que uma pessoa nasceu de novo em Cristo Jesus. E é necessário sim buscarmos, se você ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, confesse Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador da sua alma. Busque, fale para Deus, Deus, cria em mim um coração novo, disposto a te obedecer. Que eu tenho certeza que Deus fará na sua vida. Porque essa é a vontade de Deus, é ter um relacionamento de intimidade com você, é ter uma vida de comunhão com você. Foi para isso que eu e você fomos criados, para ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, para viver essa comunhão, esse amor, essa maravilhosa graça, essa maravilhosa presença de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. E o segundo ponto, primeiro falamos sobre a regeneração, que é um dos aspectos gerais da ação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. Segundo ponto, a capacitação. Nós temos um exemplo mais evidente dessa capacitação, que eu diria, do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, quando nós vemos o exemplo de Bezalel, no livro de Êxodo, capítulo de número 31, versículo de número 3, que nos diz assim, vou ler de 1 ao 5, é melhor. Bezalel disse assim, disse mais o Senhor a Moisés, vê, eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri,
filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Aqui nós vemos a capacitação do Espírito Santo em um homem para exercer a vontade de Deus. Nós vemos que esse homem era capacitado em diferentes áreas do conhecimento, da execução, de construção, da arte executada pelo homem. E nós vemos que Deus levantou esse homem, o colocou como líder na construção do seu tabernáculo, que seria a construção física de uma representação que estava no céu, da revelação que Deus deu para Moisés, do tabernáculo, da tenda da revelação, dos utensílios, da arca da aliança, que estaria, os acessórios que iriam compor esse tabernáculo. E nós vemos dentro dessa passagem, da capacitação de Bezalel, que Deus o encheu do seu Espírito Santo. Nós sabemos que o homem, ele por si só, ele tem uma inteligência que está acima de toda a demais criação que Deus realizou nesta terra. É tanto que o homem, Deus diz na sua palavra, foi feito imagem e semelhança de Deus. Deus deu um destaque ao homem. Deus o colocou em uma posição de destaque em toda a criação, para tomar conta, para gerir essa criação. E Bezalel, no caso de Bezalel, não foi diferente. Deus o colocou como líder, eu diria como se fosse um engenheiro gerente, um gerente gestor de projetos ali. Ele geriu toda a criação, toda a construção do tabernáculo de Deus. Porque além de instruir diversas pessoas, está ensinando as pessoas como deveria ser feito. Ele instruiu essas pessoas na melhor arte, ensinou realmente como deveria ser feito. E Deus o encheu com o seu Espírito Santo para fazer a sua obra. O chamou e o encheu com o seu Espírito Santo. E é importante nós observarmos dessa capacitação que foi física, que não foi no momento em que o Espírito Santo, que Deus encheu ele com o seu Espírito Santo, que ele automaticamente recebeu essas habilidades. Com certeza essas habilidades foram desenvolvidas antes mesmo de o Senhor o encher com o seu Espírito Santo. O Senhor encheu com o seu Espírito Santo para um propósito específico, para usar o seu conhecimento para fazer a sua obra. E aqui nós aprendemos algo muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, porque é necessário um processo. Ninguém aprende nada do dia para a noite. Você pode, ter o desejo de aprender, tenho muito desejo de aprender matemática, eu sou muito ruim em matemática, mas não estuda a tabuada, não passa ali algumas horas tentando resolver um desafio difícil para desenvolver a sua mente. Eu quero ser bom, em português, mas não estuda a gramática, não estuda sintaxe, não estuda toda a formação da nossa língua portuguesa. Como é que você vai ser bom em algo que você não dedica tempo para aquela atividade que você quer ser bom? Eu queria ser bom nisso ou naquilo, mas é necessário uma dedicação, é necessário uma diligência com aquilo que você tem realmente o interesse de aprender. É preciso essa dedicação, é preciso essa busca de aprendizado e pedir a Deus para abrir a sua mente. Deus, eu quero tanto aprender, estou me esforçando, e Deus concede, desde que você esforce e busque alcançar aquilo ali. Não é apenas achar que Deus vai abrir sua mente, colocar tudo na sua cabeça e você pronto do dia para a noite ficou expert no assunto. Não, é necessário um processo, é necessário dedicação. E assim, eu tenho certeza que Bezalel, ele era um homem dedicado naquilo que ele fazia. Era um homem que buscava fazer com amor todo o seu trabalho. E Deus com certeza viu esse homem e o chamou para a sua obra, para fazer aquilo que ele tinha determinado revelado na vida de Moisés. A revelação do tabernáculo de Deus, dos utensílios da casa de Deus. E Deus levanta ele e enche com o seu Espírito Santo para fazer a sua obra. E você também pode pensar, mas existem muitas pessoas que são boas em diversas áreas do conhecimento e não servem a Deus, não têm o Espírito Santo de Deus. Sim, existem essas pessoas, mas essas pessoas talvez nunca terão a honra de exercer, usar o seu conhecimento para fazer a obra de Deus, para trabalhar em algo espiritual, algo direcionado pelo próprio Deus. E aí, diante desse contexto, eu pergunto para você, quais são as habilidades que Deus deu a você e você enterrou, você não está usando para algo que seja útil para a sua obra? Eu sei que Deus ele levanta diversas pessoas com diferentes conhecimentos e habilidades, mas é necessário uma aplicação, é necessário o exercício dessa habilidade que Deus já
determinou sobre a sua vida. Então não fique parado, exerça a excelência da habilidade que Deus determinou sobre a sua vida. Eu sei que o nome de Deus será glorificado através da habilidade que Ele determinou sobre a sua vida. Porque Deus, Ele nos chamou para um propósito muito maior, que é cumprir a sua vontade nessa terra, seja através do seu trabalho, seja através da sua ação de querer ajudar outras pessoas, seja através de tocar um instrumento e o nome de Deus seja glorificado. Mas Deus, Ele determinou a habilidade sobre a vida de cada um para um propósito específico, não para ficar enterrado, não para ficar parado. Então exerça hoje mesmo, assim como Bezalel foi chamado por Deus, cheio e capacitado pelo seu Espírito Santo de inteligência e conhecimento, para exercer aquilo que estava no céu, a representação daquilo que estava no céu, na terra. Eu tenho certeza que ele executou com perfeição, com amor e com sabedoria, através da capacitação do Espírito Santo. E esse é o segundo ponto da ação geral do Espírito Santo no Antigo Testamento. O primeiro, regeneração, criação. Segundo, capacitação. E o terceiro e último, habitação. Aqui nós temos a principal diferença, observamos a principal diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu traria um exemplo para que você melhor compreendesse essa diferença de ação da seguinte maneira: a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Sabe aquela casa lá da praia, que você vai uma vez por ano? Sabe aquele sítio que você vai uma vez por ano com a família reunir no Natal para fazer um churrasco? Sabe aquela chácara que você vai de vez em quando? Assim seria a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele vinha com um propósito específico, fazia o seu objetivo e saía, ele não permanecia. Assim como uma casa que você pode ter, uma casa de praia que você vai de vez em quando. Seria como se fosse assim a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Seria algo temporário, é uma habitação temporária. Já no Novo Testamento, nós temos uma habitação permanente, como Paulo ensinando aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 3. Não sabeis vós que somos santuários de Deus, santuários do Espírito Santo? Não sabeis vós que sois templos e morada do Espírito Santo? Então, no Novo Testamento nós temos a habitação permanente. É como se fosse a sua casa que você mora todos os dias, está nela. Uma habitação permanente. E se você ainda não desfrutou dessa ação permanente do Espírito Santo, peça mesmo hoje para Deus: Senhor, habite em mim. Apesar de eu estar sujo, entra e limpa, porque essa casa é sua casa, faz morada. Limpa toda a bagunça para que o Senhor possa permanecer, porque eu quero ser a habitação permanente do Espírito Santo. E essa é a ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Eu e você temos a rica oportunidade de sermos habitação permanente, de sermos morada do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento, como eu disse, era algo temporário, como nós podemos ver na vida de Sansão, na vida de Saul, que mesmo, é importante observarmos que nem sempre a habitação do Espírito Santo temporariamente significava que aquela pessoa estaria bem espiritualmente. Por exemplo, Sansão. Nós sabemos que Sansão, Deus levantou ele desde o ventre da sua mãe, escolhido por Deus, mas ele não exerceu aquilo que Deus tinha sobre a sua vida. Deus o capacitou fisicamente, deu força para ele, uma força sobrenatural para que ele pudesse libertar o povo de Deus da opressão dos filisteus. Mas ele negligenciou, viveu uma vida dissoluta diante dos caminhos de Deus. E ali nós vemos que a ação do Espírito Santo era algo com um propósito temporário, como na vida de Saul. Deus colocou o Espírito Santo em Saul para reinar, guiar, governar o seu povo. Mas nós sabemos que a partir do momento que Saul desobedeceu a Deus, o Espírito Santo sai de Saul. Então, Davi é ungido, recebe o Espírito Santo. Então nós vemos que a ação do Espírito Santo era algo temporário. Mas, voltando para o Novo Testamento, nós temos a oportunidade de sermos a habitação permanente do Espírito Santo. Imagina o privilégio que nós temos. O Deus Criador dos céus e da terra, que está no mais alto e sublime trono, escolheu, na sua soberania, que eu e você pudéssemos ser templo dele, morada dele, a sua ação. E é lindo, é extraordinário ser habitação do Espírito Santo. E é necessário, eu volto lá para o primeiro ponto, regenerar todos os dias, criar um coração novo, todos os dias buscar o renovo de Deus, para que possamos ser habitação permanente, morada permanente de Deus.
E é algo extraordinário, não há explicação, não há dinheiro que possa comprar a presença maravilhosa de Deus. Não há dinheiro que pague ser morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Ter uma vida nova, uma vida realmente alegre, que é fruto do Espírito Santo, a alegria, a mansidão, a paz, a longanimidade, o amor, tudo isso são dádivas proporcionadas pelo Espírito Santo de Deus na vida daqueles que querem ser sua morada. Mas ele não é invasor, ele não chega como uma operação policial arrombando a porta para fazer morada, mas ele vem, ele bate na porta, e se você quiser abrir, hoje ele está batendo na porta do seu coração, ele está batendo em você porque ele quer fazer morada em você. Se você quiser, ele está de braços abertos querendo fazer morada em você, mas é necessário você permitir que ele entre, que ele limpe, que ele arrume toda a bagunça para que ele possa morar, e o seu cheiro suave, a sua presença doce possa exalar por toda a sua casa, que é você, que somos eu e você. E eu agradeço a Deus pela sua vida, e nesse final de ano você possa ter ótimas festas, reunir com sua família. Agradeço mais uma vez por ter nos acompanhado até aqui, durante todo esse ano, falando da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós iremos agora na próxima semana iniciar falando da ação do Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, cada semana um vídeo novo falando sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus me direcionar ao meu coração. Então esse vídeo nós resumimos de maneira simples as 3 áreas de atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento: a regeneração, a capacitação e a habitação. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através deste vídeo, e que a graça e o amor de Deus seja na minha e na sua vida. Amém.